Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino. Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande. E ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né, que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal ela é composta por bactérias, vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né, quando existem às vezes bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né, e causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal? Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome, vai por essa porta. Então, elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias, elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas, ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar, fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então, controlar, né, o açúcar, o excesso de gordura. Então, são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né, ele reage, ou ele nos avisa que nós estamos
exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim, ele avisa assim, né? Ele acaba... a gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora é muito comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então está crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou o seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar? Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento. Mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né? Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né? Então, dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro. Vai com menos frequência do que o homem, mas com medidas, né, de estilo de vida, a gente consegue, né, melhorar isso, né? Eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né? Então, a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição, a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né, a gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso. Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono. O sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje está com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso.
Mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né? Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas, mas aos poucos também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. A atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino? Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão. Porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para um estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. A gente vê muita dificuldade das pessoas se habituarem a tomar água na medida certa, né? É muito comum isso. Como é que a gente pode fazer, né? Que tipo de exercício que a gente pode fazer para começar a introduzir a água no nosso dia a dia? E qual a importância dela, né? Não só para o intestino, mas de um modo geral para as pessoas. Sim, Jorge, o consumo de água, assim como a mastigação, também está bem difícil. A gente acompanha os pacientes no consultório, é algo que não é a prioridade das pessoas, né? Porque se eu tomo mais água, eu vou mais ao banheiro e eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Então, a gente escuta esse tipo de resposta. Mas a conta que a gente tem que fazer para ter um consumo de água adequado é 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, o seu consumo de água, a sua necessidade é de 3,5 litros a 4 litros. E, então, dividir esses 4 litros durante o seu dia. Eu costumo dar a dica de já começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar café da manhã, já tomar um copão de água para garantir aí meio litro, né? E aí, durante o dia, ir intercalando. Então, pela manhã distribuir, né, a quantidade, ou em garrafinhas, ou em copos, determinar metas, né? A gente também tem alguns aplicativos, às vezes, que podem nos ajudar, um despertador, né? De fato, o consumo de água, ele vai não só ajudar o intestino, mas vai ajudar o corpo como um todo, porque nós somos 70% de água no nosso corpo. Se a gente não tem água suficiente de fora, o nosso sangue ele vai ficar mais viscoso e os nossos órgãos vão ter muito mais dificuldade para trabalhar. Então, a água ela é importante, né, para todos os nossos órgãos, para o funcionamento ideal deles, né? Por isso, vamos tomar água com mais frequência. Com certeza, né? Por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida?
É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo a médica Daniele de Lara. Nós vamos falar hoje sobre como os problemas do cérebro afetam as emoções. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você. Doutora Daniele, para começar, gostaria que a senhora explicasse de que forma o cérebro regula as nossas emoções. O cérebro é o nosso comando principal, né? Ele regula tudo, incluindo as emoções. Então o cérebro, através das informações que ele recebe, o ambiente em que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo, né? Nossas experiências passadas também, e através de informações do próprio corpo, os nossos hormônios, a pressão que nós estamos naquele momento, o açúcar do nosso sangue, entre várias outras, ele junta essas informações e aí ele vai demonstrar uma emoção. Se eu estou num ambiente que, para mim, com as experiências prévias que eu tenho, um ambiente agradável, eu terei emoções agradáveis. E o oposto da mesma forma. Então, o cérebro ele sempre age em conjunto com informações que vêm de fora,
mas também que estão dentro do nosso corpo. Quais são as principais regiões do cérebro ligados ao controle emocional? O cérebro é bastante complexo em relação a isso. São várias estruturas, mas uma muito importante é a amígdala cerebral, né? Outra estrutura muito importante são os lobos frontais, que vão nos dar aquele controle do que é socialmente aceitável, né? Em algumas culturas é socialmente aceitável, em algumas situações, em outras não. Então essas seriam as principais regiões que são responsáveis pelo controle das emoções. Problemas neurológicos como tumores ou lesões podem mudar o comportamento ou a forma como a pessoa sente e expressa as suas emoções? É muito interessante essa pergunta. Quando nós temos uma lesão no cérebro, né, vou usar essa expressão, pode ser um tumor, uma inflamação, um machucado, um ferimento por uma batida da cabeça, entre várias outras formas que a gente tem de lesões no cérebro. Nessas regiões, o que vai acontecer é que o cérebro não vai funcionar da forma mais adequada, né? Então vai começar a expressar as emoções de forma diferente. Então, como que o paciente pode, né, experimentar ou passar por uma situação dessas? Então, às vezes é uma pessoa que sempre foi muito tímida, né, muito reservada, e de repente ela começa a ter um comportamento exagerado, vou dar exemplos bobos, mas ri muito alto num ambiente público, começa a ter gastos, né, compras que não são compatíveis com a sua conta bancária e muito menos com o seu comportamento habitual, né? Comportamentos de agressividade. Então, dependendo do tipo de problema e da região que está afetada e quanto ela está afetada, essa pessoa terá um ou mais sintomas que podem se manifestar dessa forma. Então, essa mudança comportamental das suas emoções pode indicar algum problema? Podem, né? O que deve fazer com que a gente fique de olho aberto, mais atento? Quando essa mudança de comportamento, né, ou das emoções, e aqui a gente pode falar sintomas de depressão, então aquela pessoa que está mais quietinha, a gente pensa, deve estar deprimido, né? Ou que está muito ansiosa, muito chorosa, vem associado a sintomas físicos. Então, começou a ficar muito quietinha, não quer mais conversar, não quer sair de casa, e junto com isso uma dor de cabeça frequente que a pessoa nunca teve, né? Ou começou a ter vômitos de repetição, ou a visão começou a ficar turva. Então, sempre que esses sintomas forem repentinos, diferentes do habitual, especialmente junto com algum sintoma físico, é importante que a gente dê uma olhada com um pouquinho mais de carinho nessa situação. No atendimento na clínica, conversando com alguns pacientes, a senhora já percebeu isso? Sim, é notório isso? Inúmeras situações. Então, pacientes tratando depressão, 1, 2 anos, até descobrir um tumor no cérebro, ou pessoas que começaram a ficar muito eufóricas, como eu estava comentando, e o marido ou a esposa, poxa, ele sempre foi tão reservado, agora está mais comunicativo, mas quando a gente observa é um comunicativo também muito exagerado, né? É importante ressaltar, né, que isso que nós estamos conversando são exceções. Não é que toda pessoa que fica deprimida ou toda pessoa que fica muito ansiosa tenha uma lesão física no cérebro. Não é uma regra. Exatamente. Às vezes é uma alteração mesmo da mente, que a gente diz, né? Do funcionamento. Mas é importante conversarmos e sabermos que isso existe, para que a gente possa ficar de olho e conversar com o nosso médico. Quais as doenças neurológicas, doutora, mais comuns que costumam ter impacto no estado emocional da pessoa? As doenças neurológicas mais comuns são os tumores cerebrais, que causarão esse tipo de sintoma. Então, nós temos tumores que vão machucar essas áreas, vão apertar, comprimir, inflamar e, portanto, vão atrapalhar o funcionamento normal dessa região. Mas existem alguns tipos de tumores do cérebro também que produzem hormônios, que afetam a produção dos nossos hormônios. Nós temos no cérebro um centro produtor que chama hipófise. Às vezes esse centro produtor pode ficar bagunçado, bagunçar essa função hormonal e aí também ter impacto no nosso comportamento. Um exemplo natural disso, que é da natureza, é quando a mulher, por exemplo, começa a entrar ou está na TPM ou está no período de perimenopausa, em que ela fica mais irritada, né? Às vezes mais agitada, mais chorosa. Isso é da nossa natureza, mas é um exemplo para as pessoas entenderem. Imagine você ter um tumor que bagunça muito mais esses teus hormônios, né? Não apenas na mulher, no homem também. Então isso pode ter uma repercussão emocional do comportamento. Traumas cranianos podem levar a distúrbios emocionais ou de personalidade?
Muito interessante, podem, né? Aí nós estamos falando de uma situação diferente, porque um trauma é uma coisa aguda, ela é súbita, ela é rápida. A pessoa está bem, subitamente bate o carro, ou é atropelada, né? Ou leva um tiro. Então, a gente já não vai ver essa mudança naquele momento. Nós pelo menos vamos perceber as alterações ali do acidente, de repente ficou em coma, ou ficou sem mexer um braço, uma perna. Porém, ao longo do tempo, é possível observar alterações do comportamento em especial, né? Quanto mais grave é o acidente, o trauma do crânio, ou seja, quanto mais alterações a pessoa tem naquela horinha ali do acidente, maior é a chance de haver uma alteração do comportamento. E é importante que as famílias saibam disso, porque é muito comum no consultório o paciente vir e a família vir junto e falar: doutora, não quer mais fazer nada, não quer mais sair de casa, não quer, né? Entender que faz parte do processo, que nem sempre será uma sequela definitiva e que a gente precisa então trabalhar em conjunto com o médico desse paciente para que ele possa oferecer as ferramentas para ter uma perspectiva de melhora. E como a neurocirurgia, doutora, pode ajudar em casos em que alterações cerebrais afetam as emoções? A neurocirurgia tem um papel muito importante nesse caso, que é o papel de tentar tratar, curar as doenças que causaram essas alterações, né? Então, como a neurocirurgia pode atuar removendo um tumor que está apertando essa região, machucando essa região. No caso de um AVC, que é um exemplo que pode acontecer também, teve um derrame cerebral, formou um coágulo de sangue ali no cérebro, a neurocirurgia pode remover, evacuar esse hematoma, né? Então, a neurocirurgia vai ter esse papel, junto com a neurologia, de identificar o que está sendo a causa, qual é o problema principal e quais são as técnicas, tratamentos que nós temos, que hoje são vários, ainda bem, né? Para resolver esse problema da forma mais eficiente possível. Há exames que permitem detectar mudanças cerebrais ligadas ao comportamento emocional? Existem exames, né? E ainda bem eles estão cada vez mais acessíveis. Se nós pensarmos fazer uma ressonância aqui na nossa região 15 anos atrás, existia uma certa dificuldade, né? Atualmente, o acesso aos exames de imagem, tomografias e ressonâncias se tornou muito mais próximo da nossa realidade. Isso facilita em dois sentidos. Primeiro, que a gente faça o diagnóstico, mas mais importante do que isso, que nós façamos um diagnóstico mais precoce, mais cedo, porque quanto antes eu identificar um problema, menos complexa vai ser a solução, né? Quais são os exames que a gente pode usar? Tomografia, ressonância, eletro da cabeça, exames das veias e artérias do cérebro, que nós chamamos de angiografias, e assim por diante. Então, para cada caso, nós teremos uma investigação específica, mas existem vários exames que nos permitem identificar e, mais importante do que isso, planejar como nós vamos resolver. Bom, de um modo geral, né, esses sintomas emocionais são reversíveis com o tratamento dos problemas neurológicos? Geralmente sim, mas depende da causa e do tempo, né? Então, me corta o coração quando eu recebo um paciente que me diz que há 2 anos está assim, com esses sintomas e ninguém desconfiou, porque é claro que a chance de melhorar é muito menor do que um paciente que está há 2 meses. né? Mas de uma forma geral existe sim, porque a maioria, agora falando dos tumores do cérebro, a maioria deles não é maligna, a maioria deles é benigna, ou seja, é uma lesão que se você remover com sucesso, resolveu o problema. Né? Então, se a gente conseguir tratar e remover o problema, a chance disso melhorar é muito maior. Por isso que eu repito, quanto antes nós descobrirmos o problema, melhor é a perspectiva de uma cura, de uma resolução. O que as pessoas podem fazer, doutora, para preservar a saúde cerebral e emocional? Legal. Obrigada por me dar essa oportunidade de falar isso, porque muitas vezes as pessoas esperam assim uma vitamina, né, uma pílula mágica, aquele remédio que só a doutora tenha o segredo. O que a gente precisa fazer? Primeiro básico, cuidar que todo mundo sabe, mas às vezes a gente finge que não sabe porque exige um certo esforço, uma certa dedicação. Cuidar da saúde, né? Tudo aquilo que faz mal e nós estamos cansados de escutar. Sedentarismo, então vamos praticar atividade física, não fumar, evitar a bebida alcoólica, cuidar do peso, com o seu médico,
fazer exames frequentes, exames básicos, né? Saber como está o açúcar do seu sangue, a sua pressão arterial. Se você tem um histórico na família de alguma doença neurológica, procure um especialista para já fazer uma investigação, fazer exames, para ver se no seu caso isso também existe, se existir, como tratar antes de dar sintomas. Então, aquele cuidado do dia a dia com a saúde é a chave para a gente prevenir ou tratar da melhor forma possível as lesões dentro do nosso cérebro. Doutora Daniele de Lara, muito obrigado pela participação da senhora e as orientações para a nossa audiência. Agradeço essa oportunidade e um abraço a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.